Salve construtores, quem fala com vocês é o Igor. Bom, rapaziada, vocês devem estar se perguntando por que desse bordão salve construtores, né? Eu dei uma desenvolvida aqui um pouco mais nesse canal, né? Dei uma estudada e pesquisei mais sobre esse tópico que eu gosto de falar, que é o desenvolvimento pessoal. Então aqui nesse canal eu vou te ajudar. Eu não sou nenhum expert, tá? Não sou um profissional da área, nem muito menos formado. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de falar sobre e que tem alguns pontos que podem te ajudar a construir o seu desenvolvimento pessoal, tanto na vida emocional, financeira, e entre outros, tá? Outro adendo que eu queria dar. Rapaziada, esse é um canal que eu converso com vocês. É um canal mais longo, é como se fosse um podcast, mas sem ser um podcast, porque tenho aqui minha câmera. E por que que toda hora eu olho para baixo? Porque toda hora eu tenho que olhar os tópicos que eu coloco para eu desenvolver nesse vídeo. Eu vou conversando com vocês, só que nem tudo eu vou lembrar, né, de cabeça. Então eu olho para baixo que está escrito aqui os tópicos no monitor e quando eu pego um tópico eu começo a desenvolver esse tópico, finalizo e entro por outro tópico. Tipo, agora eu vou precisar olhar aqui para baixo para começar a falar com vocês. Então, se acostumem com esse bordão, fala construtores, eu vou usar bastante porque eu vou estar te ajudando a construir o seu desenvolvimento, né? Pessoal, interpessoal, o seu desenvolvimento financeiro. Eu não sou um cara expert, não sou um cara rico, mas são minhas experiências que pode estar ajudando você, como está me ajudando nesse início, né? E eu me vejo daqui a 4 anos uma pessoa totalmente diferente e espero que você se veja uma pessoa e se torne uma pessoa totalmente diferente. Subtítulo que eu vou falar hoje, né? O título inicial vai ser Controle Emocional, tá? E o subtítulo que eu vou falar aqui pra vocês é Pare de reagir tudo. Eu vou até colocar isso de título, que tem um segredo que é a inteligência emocional, ela muda vidas. Como assim, ela muda vidas? Olha lá, você pode estar perdendo o controle da sua vida, porque você não tem um controle emocional primeiro. E se você não tem o controle emocional primeiro, você vai acabar perdendo o controle da sua vida, né? Você já percebeu que, assim, existem pessoas que elas enfrentam problemas de uma maneira mais calma? Elas não fazem aquele tempestade no copo d'água, entendeu? Acontece uma coisa estrondosa na vida dela, um problema tanto no trabalho, tanto na relação pessoal dela, e ela age de uma maneira fria e calma. Então, essa é a pessoa que eu vejo como um controle emocional, né, correto. E também tem aquelas pessoas que reagem de uma maneira mais estrondosa, né, que elas explodem, gritam, discutem, xingam. Então, existem esses dois tipos de controle, né? Na verdade, o primeiro é um controle e o segundo para mim não é controle. E eu já fui ambas pessoas, né? E hoje eu tô tentando controlar mais as minhas reações, né? Cara, essa diferença, ela não é sorte, nem inteligência, muito menos inteligência, pode tirar isso. Ela é uma inteligência emocional, né? Ah, mas Igor, como assim? Você acabou de falar que não é sorte e nem inteligência. Não é inteligência. Veja bem, é uma diferença. É inteligência emocional, entendeu? Então, assim, a verdade é que essa habilidade, ela pode, como é que eu posso explicar? Ela pode definir seus relacionamentos, o seu dinheiro, a sua carreira, vamos se dizer assim. Toda essa inteligência emocional, ela pode mudar a sua vida, tanto financeiramente, tanto em relacionamentos, na sua carreira, cara, até na sua felicidade, vamos dizer assim. Se você tiver um controle de inteligência, pode, cara, ajudar muito na sua felicidade. Então, hoje eu vou te mostrar, né, alguns truques, né, de como desenvolver essas habilidades, né, na prática. Então, vamos lá. O problema. A gente vive numa época em que as pessoas elas reagem a tudo. Isso é normal. O mundo sempre reagiu a tudo. Só que tem um comentário na internet, briga. Tem uma mensagem ignorada, gera ansiedade. Te critica, gera raiva. Então, tudo é uma reação.
Então, assim, qualquer pequena frustração que você tem, uma coisa que eu percebo muito no TikTok em si é o seguinte: às vezes a pessoa viu um vídeo, ela fez um comentário, às vezes nem foi na maldade, só que logo em seguida, quando eu olho, tem uma resposta totalmente militante a esse comentário que a pessoa fez. Muitas das vezes a pessoa fez um comentário com uma crítica construtiva, só que a pessoa ela interpretou de uma maneira totalmente errada e gerou um estímulo, uma reação agressiva na pessoa, entendeu? Então, assim, é um pouco complicado. Qualquer pequena frustração parece um desastre para a pessoa. Só que assim, o problema não é sentir a emoção. O problema é deixar que a emoção controle a sua vida. Que a emoção seja maior do que a sua inteligência emocional. Vou repetir essa palavra o tempo todo no vídeo, inteligência emocional, para que isso crave na sua cabeça. O problema não é deixar que a emoção apareça. O problema é você deixar que ela controle a sua vida. Se você agir na emoção e não na razão, muitas das vezes você vai acabar se frustrando com o resultado. Quem vive reagindo nunca consegue tomar uma decisão boa. A pessoa às vezes age na emoção, na empolgação, pelo amor e acaba se frustrando. Então, assim, tenha um controle. Pense sempre com a razão e deixe a emoção um pouco de lado. Eu sei que é muito difícil, mas temos que aprender a deixar as emoções de lado e começar a reagir com a razão. O que é inteligência emocional? Muitas das vezes a pessoa não sabe o que é inteligência emocional e eu vou tentar te explicar o que é. Antes de te mostrar práticas, eu vou te explicar primeiro o que é uma inteligência emocional. Muita gente pensa que inteligência emocional é você não sentir raiva. Só que não é. É você sentir a emoção, só que essa emoção ela não pode tomar conta do volante. Ela não pode pegar a direção e fazer o que bem entender. Entendeu? Isso não é ser inteligência emocional. Inteligência emocional é você ter a sua emoção, só que você não pode permitir que ela tome conta da situação em si. Você continua sentindo medo, você continua ficando triste, você continua ficando irritado, mas aprende a escolher como reagir a isso. Fica feliz, fica triste, fica com raiva, fica, entendeu? Reage de uma forma que você não queria com as suas emoções, só que você aprende e você escolhe como reagir a isso. E isso muda completamente a sua vida. E o cérebro? Ah, Igor, como assim o cérebro? Existe uma parte, eu li um artigo muito interessante sobre o cérebro. Você estudar sobre o cérebro é algo. Depois que você aprende como ele se comporta, é um órgão que se comporta de uma maneira muito diferente, você acaba se assustando. Pois é. Eu li num artigo muito interessante, que eu vou tentar deixar ele aqui na descrição para vocês, de cabeça eu não vou lembrar de quem é, mas eu vou tentar colocar aqui na descrição, que ele diz o seguinte: existe uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pelas emoções. Quando ela assume o controle, você fala coisas que você se arrepende depois. Já teve aquela discussão com seu amigo, com seu patrão, com a sua namorada, com sua mãe, que você deixou a raiva controlar, você deixou a emoção da raiva, vamos dizer assim, controlar, e você acabou falando coisas que você se arrepende depois. Então, é, às vezes outro exemplo, você compra por impulso. Às vezes você está economizando um dinheiro, você vê algo que você quer tanto, você não pode gastar aquele dinheiro, mas você acaba gastando por impulso, pela emoção. Você briga, você desiste. Aí quando a emoção ela passa, você se arrepende. E você bota a mão na cabeça e você fala: caramba, eu não agi com a razão, eu agi com a emoção. Você não teve controle da situação e você não teve controle da sua vida, porque logo você reagiu com a emoção. Aí bate o arrependimento. Isso é normal do ser humano, mas é normal até certo ponto. Quando você aprende a controlar isso, você se torna totalmente outra pessoa, né? Quando desenvolve a inteligência emocional, presta atenção, você cria o hábito. É uma dica, uma prática que você pode botar em prática. Quando você
pensar, caramba, eu preciso comprar isso. Caramba, eu preciso falar isso numa discussão. Quando a emoção da raiva vem, eu preciso falar isso. Você pode botar uma coisa em prática, que é o seguinte: você vai criar o hábito. Olha como é que o hábito é muito importante na nossa vida. Se você botar esse hábito em prática que eu vou te falar agora, você vai conseguir, assim, conseguir ter o controle da situação e não acabar se arrependendo depois. Que é esperar alguns minutos. Quando você pensar em falar, quando você pensar em xingar alguém ou você falar algo que você sabe que você vai se arrepender depois, que você sabe que você está falando na hora da raiva, você espera ali um minutinho, dois, repensa se você quer falar isso. Não importa, você tá lá brigando com a pessoa, para uns minutinhos. Para durante um minuto, 2 minutos. Reflete sobre aquilo, pensa sobre aquilo e você evita de falar. Você vai raciocinar durante esses 2 minutos e vai falar: caramba, não vou falar isso porque eu sei que a pessoa vai sentir esse remorso do que eu vou falar. E eu sei que eu vou também sentir um remorso e um arrependimento por ter falado isso. Já aconteceu muitas coisas que eu já falei que eu me arrependi depois, né? Então eu acho que eu tô começando a criar esse hábito de esperar um tempinho, raciocinar minha resposta e depois falar. Isso creio que vai me ajudar daqui a algum tempo. Tá me ajudando agora e também vai me ajudar daqui a alguns anos, né? Esse é um simples hábito que evita que você tome as decisões ruins, só para concluir, né? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre os exercícios que você pode botar em prática, tá? Eu vou ler aqui, porque eu não sei todos de cabeça, eu anotei aqui, mas eu vou falar com vocês aqui. Quero te ensinar um exercício muito simples, muito simples. Qualquer um consegue fazer. Toda vez que você se irritar, você para e se pergunta: o que exatamente eu estou sentindo? Primeiro você não vai entender, mas quando você parar, respirar fundo durante aqueles um minutinho, você pensa: o que exatamente eu estou sentindo? Raiva? Irritado? Ansioso? Depois você se pergunta: vale a pena reagir dessa maneira agora? Isso tudo você vai pensar enquanto você estiver na discussão, emoção de querer comprar alguma coisa. Para, se pergunta: o que exatamente eu estou sentindo? Ansiedade? Raiva? Irritado? Depois você vai parar e você vai se perguntar: vale a pena eu reagir agora da maneira que eu estou, com raiva, ansioso? Bota isso em prática. Começa a colocar isso na sua vida em prática que você vai ver que você vai ter o controle da situação. Só essas duas perguntas já diminui, cara, 80%, vamos lá, vou botar assim, 80% a 90% das decisões que você vai tomar por impulso, entendeu? Então, tenta colocar isso em prática. Faz isso durante uma semana, duas, depois você, caso aconteça alguma situação que te irrite, ou uma compra por impulso, ou uma discussão no relacionamento, ou uma discussão com seu patrão, ou uma demissão que você está pensando em pedir, caso isso aconteça, põe isso em prática e volta aqui e me diz nos comentários se você conseguiu perceber que você teve o controle da situação. É algo absurdo, cara, absurdo. Quando eu comecei a aprender isso e botar em prática e não falar coisas que eu acho e sim esperar um minutinho e depois elaborar a mensagem, a conversa, a resposta, cara, é transformador. Como identificar uma pessoa emocionalmente forte? Quando você está conversando com uma pessoa e você fala: caramba, essa pessoa ela é emocionalmente e inteligente, bem forte. Essa pessoa ela não discute por qualquer coisa, por qualquer besteira, ela não vai discutir com você. Ela sabe te ouvir, você vai falar e a pessoa ela vai ficar bem calada, ela não vai falar por cima de você, ela não vai te atrapalhar, ela vai esperar você terminar de falar, ter aquele teu momento de pausa e ela vai logo em seguida dar a resposta dela. Não precisa provar as coisas que. Não precisa provar, na verdade, que tá certo o tempo todo. É, ela pensa antes de responder, igual eu falei, põe em prática, se faz essas perguntas, pensa e depois você responde. Não responde na emoção. Entende que toda batalha, toda discussão, toda emoção que gera merece ser lutado.
Como assim, Igor? Merece ser lutado. Você vai ter uma batalha emocionalmente contra você mesmo. É você contra você e o que você vai responder. Então você entra num conflito, você entra numa batalha com você mesmo para raciocinar o que você vai pensar e elaborar a sua resposta e falar. Isso não significa ser fraco, isso significa ser inteligente emocionalmente. Por último, como que você vai aplicar isso na sua vida, né? Imagina duas pessoas, né? Vamos botar aí. As duas recebem uma crítica no trabalho. A primeira, ela responde na hora, sem pensar, sem fazer aquelas duas perguntinhas básicas que eu falei. Aí ela briga e perde a oportunidade. A segunda, ela pensa na crítica, ela analisa a situação e ela melhora, né? A primeira pessoa, ela recebeu a crítica, ela vai debater na hora e pode perder uma oportunidade que se ela melhorasse, se ela repensasse, ela poderia melhorar naquele quesito e até ganhar uma, sei lá, tô dando um exemplo, uma promoção ou um aumento. Aí essa pessoa ela já perdeu uma oportunidade. Agora estamos falando da segunda pessoa que é forte emocionalmente. Ela recebeu a crítica, ela guardou a crítica para ela mesma, ela pensou, primeiramente, ela analisou, ela guardou para ela mesma e ela melhorou aquela crítica que ela recebeu naquilo que ela estava fazendo. Depois de alguns anos, quem que você acha que vai estar mais longe? A pessoa que recebeu a crítica, brigou na hora e perdeu uma oportunidade de melhorar, ou a pessoa que teve a inteligência emocional, guardou com ela mesma, pensou, analisou, melhorou e no futuro ganhou a oportunidade. Dentre essas duas pessoas, quem que você acha que vai estar mais na frente? A pessoa que tem inteligência emocional. Na maioria das vezes, quem controla as emoções toma as melhores decisões. Até rimou. Foi sem querer, mas até rimou. Então, assim, para finalizar esse assunto, a inteligência, ela não nasce com você. Ela se desenvolve ao longo do tempo. Ela é treinada, ela tem que pôr em prática e você não vai melhorar isso do dia para a noite. Por isso que é importante você criar o hábito de praticar isso todos os dias. E toda vez que você escolhe entre responder ao invés de reagir, você se fortifica, você fica mais forte. Então, se esse vídeo ele te fez refletir, assim como eu refleti bastante antes de gravar esse vídeo, clica no like, compartilha, deixa aí nos comentários se você vai conseguir colocar em prática. Se você colocou em prática daqui a uma, 2 semanas, volta nesse vídeo e me fala, deixa seu depoimento que eu quero ler, eu vou ler os comentários todos. Aqui toda semana a gente fala sobre mentalidade, desenvolvimento, hábitos para você construir uma vida melhor. Por isso que eu vou usar o bordão Olá Construtores. Uma coisa vai interligando na outra. Se você ficou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e é nóis.